saudade, homem. Tudo bem? Ei, Mauro, tudo bem? Como vão as coisas? Tudo bom. Faltou energia aí em Niterói, não deu da última vez, ainda bem que agora deu certo. Que bom que você está aqui. Faltou tudo: telefone, luz, internet. Eu lembro, você falou, precisei sair de casa para arrumar um sinal aqui mais factível para te avisar. Pois é. Marcos, que bom que você está aqui. E aí uma data interessante, né? Ontem a gente conversava e você falava, 2 meses não é muito, mas também não é pouco. 2 meses de governo Lula. Completamos anteontem, dia 1º de março, completamos 2 meses de governo Lula, estamos ainda nesse evento. Que balanço já dá para fazer desses 2 meses? Bom, de um lado, as coisas vão como se esperava. Lula tomou posse, montou um ministério, em altos e baixos, como é inevitável num sistema político como o nosso. Está tendo que lidar com alguns problemas complicados com a equipe que montou, mas nada muito grave, porque o lado positivo, do ponto de vista administrativo, desses 2 meses, supera em muito problemas indiscutíveis que há, mas, insistindo, a soma das coisas positivas é muito mais importante do que a soma das coisas negativas. Então, está acontecendo o que se esperava. Lula é um chefe de governo, está governando e está lidando com essas enormes dificuldades que o país enfrenta em todos os planos, como herança desses 6 anos, mas está fazendo o que se esperava, sendo um bom presidente. O que não se esperava, mas está acontecendo, é que, pelo que a gente vê de pesquisas poucas que estão sendo divulgadas recentemente, nós estamos vendo que pouca coisa, para dizer o mínimo, está mudando na opinião pública. Nós já temos 2 meses de governo, desde a eleição já são 4 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós estamos há 4 meses da eleição, do segundo turno, e as coisas estão iguais, do ponto de vista de opinião pública, ou seja, quem votou no Lula está aprovando o governo, quem não votou, ao que tudo indica, está reprovando o governo. E essa resistência de uma parcela muito grande da opinião pública a reconhecer mudanças, admitir que, apesar de tudo, está andando, etc. e tal, essa dificuldade dessa parcela reconhecer isso é um sinal muito preocupante. E o saldo dos 4 meses pós a eleição, dos 2 meses de governo, tem coisa boa e tem coisa que certamente não é boa. E o que vai acontecer com isso que nós estamos vendo agora? Lula se esforçando, a tal da... Como é que é o nome que se dava antigamente? Lua de mel, entre opinião pública e governo. Aparentemente, é uma das muitas coisas, das muitas ideias, das muitas noções que nós vamos ter que aposentar, porque perderam sentido. Não existe mais, entre outras coisas que não existem mais, uma delas é essa, ou seja, quem não votou no Lula está militantemente contra ele, e como todo mundo se lembra, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno foi menor que 1%. Do ponto de vista de pesquisa, invisível. Essa não é uma
não é uma vantagem, entre aspas, que a pesquisa permite identificar. A pesquisa não tem sensibilidade para esse tipo para esses tamanhos. Então, do ponto de vista de pesquisa, nós somos obrigados a dizer que a eleição brasileira, se fosse olhar pela pesquisa, terminou empatado. E é isso que nós estamos vendo 2 meses depois de iniciar o governo, que não mudou. Não adianta a agenda internacional muito positiva. Lula está sendo tratado mundo afora com o respeito e o tamanho que merece. Está sendo tratado por uma parcela muito significativa da opinião pública que percebe o esforço, as mudanças que já estão acontecendo, mas temos esse problema grande. Uhum. Marcos, acho que tem 3 ideias muito inovadoras que você traz aqui, me deixaram surpreendido. A primeira delas é uma constatação, ou às vezes o óbvio surpreende, né? Sobre essa questão do Ministério Lula. Você trouxe uma questão que eu estava aqui pensando, sabe? São 37 ministros. Se você entrar numa sala de aula com 37 alunos, vai ter de tudo. Se você fizer uma roda de pesquisa com 37 pessoas, vai ter do fascista ao cara de extrema esquerda. Vai ter de tudo. Olha, se fosse um governo só de esquerda, já teria de tudo. Se fosse só PT, PSOL, PSB e tal, já teria de tudo. Um governo de frente ampla vai querer o quê? Então, acho que é um pouco essa ideia de que uma amplitude ministerial tão grande, 37, com uma diversidade política tão grande, o que seria surpreendente era estar todo mundo alinhado com o Lula e marchando junto, como se fosse uma tropa do Exército, se bem que isso não acontece nem no Exército, né? Juntou 37 do Exército, 5 já vão querer dar golpe, 3 vão querer arrumar um emprego, altos cargos, outros já vão querer vender as armas que tem lá no arsenal. Então, é isso, né? Nem se fosse tropa do Exército. Acho que essa é uma constatação interessante sua, né? Não tem homogeneidade, né? Não tem homogeneidade. Não tem neste terceiro governo Lula, e não houve sequer no primeiro, em que, em tese, você teria condições mais, sei lá, melhores para fazer um governo estritamente com a sua gente, com o seu povo. Desde o primeiro governo, Lula tem no seu ministério representantes de outras forças políticas, partidos, setores importantes da opinião pública que têm presença no ministério. Num sistema político como o nosso, isso é normal. Não tem absolutamente nada de achar que é um sintoma de degenerescência de costumes políticos, não tem nada disso. E, aliás, eu diria que em sistemas multipartidários, países grandes, como é o caso do Brasil, a chance de que isso se repita mundo afora é muito grande. Eu não sei lá como é que é o ministério de países como Nigéria, Índia, mas aposto que é mais ou menos como no Brasil. Um chefe de governo terá na sua equipe representantes de forças políticas diferentes. Então, esse não é o problema. É claro que você sempre pode dizer, não, mas quem escolheu fulano foi o Lula. É verdade. Mas, na prática, não é assim que acontece. Aliás, alguns dos bons ministros, alguns dos melhores ministros que Lula teve, nos seus governos anteriores, ele foi apresentado ao ministro no dia da posse. O presidente foi apresentado ao ministro no dia da posse. Eles não se conheciam. Isso Mas Então, isso... E foram pessoas que se revelaram extremamente competentes e leais ao governo e ao presidente. Então... Desculpa. Não, a Rosivânia está perguntando, em qual pesquisa o Lula está mal avaliado? Não foi isso que o Marcos Coimbra disse. O Marcos Coimbra disse que as pesquisas que foram feitas até agora, que é
Saiu uma do Paraná Pesquisas em relação a São Paulo, teve uma da Quest, teve uma da Atlas, né? Saiu uma pesquisa do IPESP, anteontem, que é mais recente, já agora, em março, portanto... Essas pesquisas mostram que quem votou no Lula aprova o governo, quem não votou no Lula está contra o governo. É basicamente isso que o Marcos comentou, Rosivânia. E aí é o seguinte, a segunda ideia que você trouxe, achei muito interessante, é esta de que alguns totens do Brasil foram derrubados. Né? Lembra que lá no passado, Marcos, a gente falava, o Brasil começa depois do Carnaval. Acabou, não tem essa, acabou. Não tem, né, essa coisa de Brasil começa depois do Carnaval, como não tem essa ideia da lua de mel. E acho que... né, o que é a lua de mel? No passado, considerava-se que todo governo que entrava tinha 3 meses de lua de mel da opinião pública, da imprensa, do país como um todo, para todo mundo esperar para ver o que o presidente vai fazer. Em tempos de polarização extrema, com a presença da extrema-direita, agora nesse novo século, isso acabou, né? Não tem lua de mel, é guerra o tempo todo, né, Marcos? Porque a ideia da lua de mel é que as pessoas, racionalmente, dariam um tempo para que o governo começasse. E todo mundo sabe das dificuldades de qualquer governo no início, tem a acomodação dessas pessoas diferentes que fazem parte da equipe ministerial, são centenas de cargos de comando na estrutura do governo federal, não são só os 30 e tantos ministros, são também as dezenas de chefes, diretores, presidentes, coordenadores de políticas e órgãos importantes para a vida das pessoas. Então, até que isso tudo esteja funcionando, as pessoas diziam, bom, eu vou esperar para ver. E daí a ideia de lua de mel, que era o período no qual as pessoas não iriam cobrar. Elas podiam até, se perguntar se você está satisfeito que o Lula ganhou a eleição, a pessoa diria, não estou, mas eu ainda acho cedo para me pronunciar taxativamente a respeito de qualidade do governo, das políticas, etc. E tal. Mas isso é que dificilmente se confirma hoje. Nessa pesquisa mais recente, nessa do IPES, 40% das pessoas dizem que Lula faz um governo ruim ou péssimo. Esse é que é o ponto. Desaprovam a atuação do governo. E entre aprovar e desaprovar, a diferença é de 3 pontos. Salvo engano, é 39-42. Ou seja, empatado. Como foi empatada a eleição. Uma das perguntas, e aí essa é a terceira questão, né? Exatamente essa da polarização que você traz. Que assim, importante, diga se eu estou errado, sempre teve esse fenômeno, né? Sempre teve lá um grupo da sociedade que vai ser, né, de direita e pode ser qualquer governo e vai continuar sendo de direita. E a mesma coisa da esquerda, pode ser qualquer governo de esquerda que, se o cara é de direita, mas a questão é que eram em volumes, em quantidades relativamente pequenas. O que acontece é que isso engordou demais, né? E isso não é apenas, portanto, uma mudança de qualidade, é uma mudança de quantidade. É uma mudança de qualidade no cenário, né? Então, uma das perguntas que mais me deixou impressionando, Marcos, é uma dessas pesquisas que pergunta: se a eleição fosse hoje, você repetiria seu voto? Você votaria de novo no seu candidato? 96% diz que votaria, né? Ou seja, está exatamente igual, né? Que é a tal da dificuldade de romper com sei lá, atitudes, comportamentos, opiniões, sei lá, ideias, ideologias nas pessoas. Na hora que você estava comentando a respeito de ex-presidentes, você lembra de Dilma. No final do primeiro ano do governo dela, ela ganhou a eleição em 2010, final de 2011, início de 2012, ela estava com uma avaliação positiva maior do que Lula tinha tido. Uhum. Ou seja,
Dilma, naquela altura, tinha perto de 90% de aprovação. Quer dizer que ela estava fazendo um governo, sei lá, espetacularmente bom? Não sei. Quer dizer que as pessoas estavam vendo um governo começar, percebendo que estava tentando ir numa direção certa e dizendo assim, eu apoio. Isso quer dizer que votou? Não. Quer dizer que votaria? Não necessariamente, mas aprovava. E é isso que nós estamos vendo, nem no plano da intenção de voto remoto, nem no plano da avaliação, nós estamos vendo se repetir neste início de terceiro governo Lula. O que mostra um potencial de liderança do Bolsonaro muito forte, né? Ainda, apesar de tudo, né? Agora, pode ser que ele acabe ficando fora do jogo, né? Tudo caminha para que ele perca os direitos políticos. E aí a interrogação que se abre é quem vai levar? Quem vai ser a liderança da extrema-direita, né? Isso é impossível responder agora, mas, na minha opinião, olhando o que nós conseguimos enxergar da eleição do ano passado, e não era muito, vamos lembrar que o conjunto das pesquisas estava mostrando algo que não se confirmou nas urnas, e não estou me referindo a X ou Y% na última semana versus o que... Não, isso é bobagem. O que eu estou dizendo é que as pesquisas indicavam um cenário para a eleição muito diferente do cenário que efetivamente aconteceu. É claro que a ação política tem que ser considerada em qualquer avaliação do que aconteceu, mas o fato é que não aconteceu o que se imaginava. Mas se imaginava-se que Bolsonaro, pela sua mínima, vamos dizer assim, pelas suas qualidades inexistentes, muito provavelmente seria substituído por um nome melhor, vindo, sei lá de onde, de igreja, de exército, de empresariado, de submundo. Viria um outro nome capaz de representar melhor do que o senhor Jair Bolsonaro, porque, convenhamos, é difícil querer um político pior do que Bolsonaro. Então, a pergunta não é se Bolsonaro, o que vai acontecer com ele, não sei. Mas o fato é que nós temos uma parcela muito grande que está olhando como se tivesse que escolher de novo, escolheria Bolsonaro. É isso que é o extraordinário, considerando quem é o cara. Agora, considerando o que ele está fazendo, o que ele fez nesses 4 meses, isso aqui é extraordinário. O sujeito não só foi um governante de última qualidade, como depois de perder a eleição, nesses mesmos 4 meses, ele foi uma porcaria de líder. Tá lá cortando cabelo e fazendo live na Flórida. E, no entanto, metade do país diz assim, pois eu votaria de novo nesse cara. Esse é que é o ponto. Isso eu não sei se é exatamente o conceito que nós temos que procurar, o que nós temos que entender, não sei se é polarização. É uma outra maneira de olhar a vida política do país. E eu acho que isso não é só no Brasil que acontece. Tem alguma coisa que esse conceito de polarização... A polarização não responde sozinha. Não, ela simplifica, ela diz assim, não, é assim porque o outro lado é assado. Isso é pobre, porque não tem a ver com algo que traduza o modo como essa metade do país pensa, escolhe, fica parecendo que é tudo porque é anti-PT, não é. Porque polarização seria isso. Eu sou a favor de Bolsonaro porque eu detesto PT. E eu sou a favor de Lula porque eu detesto Bolsonaro. Isso seria
estrito senso, a polarização entre os dois nomes. Mas não é isso que nós estamos vendo. É um outro fenômeno. E se nós não entendermos esse outro fenômeno, nós vamos ficar achando que é apenas a coisa de comparar indivíduos. Não é. É outra coisa que nós estamos presenciando e não sabemos ainda entender. Quero ainda falar mais um assunto contigo. Antes, registrar aqui o Giovanni Moreira, chega como novo membro, são 17 novos membros e membras hoje, muito fundamental, realmente, para a sustentabilidade, para a sustentação da Fórum. E registrar a Marisa, que mora na Alemanha. Assisto diariamente a 2 telejornais da Alemanha e vejo a Telesur. Nunca Lula é citado com relação à Ucrânia. Só aqui se fala isso. Ele não é importante. Marisa, é o seguinte... Também não se falava de Lula na crise entre Estados Unidos e Irã. E aí ele foi para o centro do caso, né? Ele foi a figura que montou uma equação capaz de pacificar as relações entre os Estados Unidos e o Irã. Depois a coisa não foi adiante. Então a presença de Lula no bastidor, nesse momento, é muito maior do que, evidentemente, na opinião pública. Mas se ele se torna um protagonista importante, pode ter certeza que isto se tornará objeto de manchetes em todo o país. Porque, do ponto de vista da chamada superestrutura dos governantes, dos órgãos, das instituições internacionais, Lula já é parte do jogo. Marcos, uma questão que eu queria te colocar para a gente encerrar essa conversa hoje é a seguinte: nunca vi um governo tão ativo. É impressionante a quantidade de coisas que aconteceu nesses primeiros 60 dias. É a reativação do Minha Casa Minha Vida, é agora o Bolsa Família. Na verdade, o governo começou antes, né? Começou já antes da posse com a PEC, né? É a reativação do Conceia, são as obras nos estados, Lula inaugurando casa para tudo quanto é lado. Realmente é um nível de atividade que eu, de fato, raramente vi. O Lula está impondo, eu estou aqui em Brasília agora, tenho visto, ele está impondo um ritmo frenético ao seu governo, sobretudo nas medidas voltadas aos mais pobres. Então, me parece... E tudo isso com uma tentativa de golpe de Estado no meio do caminho, né, dia 8 de janeiro. Então, me parece, ontem nós vimos lá no lançamento do Bolsa Família, surgir essa mulher maravilhosa, a Isamara da Silva, beneficiária do Bolsa Família, e aí trazendo o depoimento dela, parece que tem algo assim, não sei se é prematuro dizer, mas parece que tudo indica que vai haver um enraizamento ainda maior, uma solidificação ainda maior das relações de Lula com os mais pobres desse país, né? É natural que haja. Afinal de contas, todo mundo lembrava das contas, dos números. Lula, quando voltou para o governo no ano passado, em 22, ele saiu do governo em 2010. São 12 anos em que ele ficou fora do governo. E nesses 12 anos, metade deles foram de chegada ao poder de um grupo e de um conjunto de valores, ideias, comportamentos completamente diferentes do que ele representou. Então, tem uma parte muito grande da opinião pública que sequer teve uma memória própria do que foram os governos dele. E é natural que essas pessoas, tendo ou não votado nele, possam avaliar que, para elas, as coisas estão melhorando. Essa jovem, a Isamara Silva, maravilhoso, é o maior discurso desde a posse de Lula até agora, no Bolsa Família, ela fala, tudo começou lá em 2006, eu tinha 10 anos. Então, na verdade, o que ela faz referência ao discurso inteiro, Marcos, é uma memória familiar, uma memória construída neste núcleo familiar dos pais dela e das irmãs, e que aí, enfim, hoje ela é doutora, né? É só isso, né? Pela USP. Então, acho que tem também esse processo de construção da memória nos núcleos familiares, né? Não, e essa é a razão pela qual
o potencial de consolidação, expansão e melhora da avaliação do que foi o passado e o presente da administração do Lula e do PT de maneira geral, era essa a razão pela qual todo mundo esperava que a realidade se imporia a esses valores vindo, sabe-se lá de onde, da influência do patrão, da influência do pastor, da influência da mídia conservadora, mas que as pessoas conseguem, a realidade se imporia. Essa foi a grande razão para o otimismo, até porque as dificuldades eram muito grandes e todo mundo imaginava que demoraria até que alguma coisa objetiva pudesse ser colocada na mesa. Mas não é isso que nós estamos vendo. É claro que não é uma luz sequer amarela que se acende, mas é assim que nós temos que olhar esses 4 meses pós-eleições. Do lado do governo, do Lula, da equipe dele, uma procura, como você disse, qual foi a palavra que você usou? Frenética. Frenética. De encontrar soluções, respostas, caminhos, coisas antigas que estão voltando, coisas novas que não se havia pensado anteriormente. Mas então tem essa tentativa, mas até agora, em 4 meses pós-eleição e 2 meses pós-início do governo, perfeito, o resultado, na opinião pública, é decepcionante. Encerro nossa conversa. O Plínio está voltando agora para continuar. Tem que sair correndo para uma reunião aqui. Mauro e Marcos, nos últimos 4 anos, nós esquecemos o que é ter governo governando. É isso aí. Marcos, obrigado. Oi? Obrigado a você. Não, eu só estava lembrando ao Gilberto que o ponto que a gente está discutindo é exatamente como chamar isso? A incapacidade de reconhecer isso de uma metade do país. O que vai acontecer com essa metade? Se vai votar em Bolsonaro, em fulano, em Beltrano, não sei. Mas que neste início está se mostrando muito recalcitrante, muito indiferente. Impermeável. Impermeável a essa realidade que o Gilberto menciona. Temos um governo governando, mas as pessoas não estão vendo, não querem ver, não acham que seja verdade. Valeu. Bom fim de semana para ti, Marcos. Sempre de branco aqui às sextas-feiras. Gosto disso. Um abração para ti. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.